pessoal, eu sou o André Águia e está começando o seu podcast da segunda-feira, é o FIP Esportes, exatamente, esse conteúdo esportivo toda segunda-feira aqui pelo canal do LAPP, o canal das produções aqui do Laboratório de Publicidade e Propaganda, e você pode conferir tudo que é produzido aqui no Laboratório de Publicidade e Propaganda. E hoje, nessa segunda, nós estamos recebendo ele que é o coordenador da Copa FIP, também coordena o NASP, né, o nosso Núcleo de Saúde, Atenção à Saúde, que é o meu querido amigo, o professor Igor Monteiro. Igor, prazer estar te recebendo aqui nesse segundo FIP Esportes. Primeiro, boa tarde a todos os nossos caros ouvintes. É uma honra estar aqui novamente com você, dividindo esse espaço e esse canal aberto aí de comunicação com a comunidade acadêmica e a comunidade do entorno, para falar de um assunto tão necessário, tão importante e que nos motiva, certo? A estarmos aqui, a integrarmos, a envolvermos toda a comunidade acadêmica na canalização de energia, no esporte, na conquista de, não só de títulos, mas também de uma consciência coletiva mais ampla. Então é uma honra estar aqui. Bacana demais. Ô Igor, você já tem muitos anos de casa, que a gente estava comentando aqui no Unifip-Moc, né? Quanto tempo você tem já de Unifip-Moc? E conta um pouquinho dessa sua trajetória aqui no Unifip-Moc, você que já participou de vários projetos, várias coordenações. O Igor era fraquinho, agora se você vê ele aqui, você vê que ele é bem maromba, bem forte, o cara transformou até fisicamente. Conta um pouquinho dessa história. Bom, dessa história aí tem um processo, entendeu, Águia? Mostrando que é possível, pessoal, através da persistência, da disciplina, a gente conseguir ganhar aí massa magra. Mas falando da perspectiva profissional, eu comecei como preceptor. A professora Ernestina nos convidou para trabalhar nas unidades básicas de saúde, isso lá em meados de 2007. Sim. Então já tem um tempinho que Foi o ano que eu entrei também, em 2007. Olha aqui. só, coincidência. Bacana. E aí, então, depois fomos convidados para a sala de aula. E de lá eu não saí mais. É uma paixão, está no meu sangue. Meus pais são professores. E lecionar, estar envolvido com educação, realmente é algo que está embrenhado no meu DNA. Então, é um prazer muito grande. E, posteriormente, considerando essa perspectiva pedagógica de sala de aula, fomos convidados ainda pela professora Fátima a integrar o time do NASP, né, o nosso Núcleo de Atenção à Saúde, de Práticas Profissionalizantes, como você falou, o nosso Núcleo de Saúde, que passou por processos de expansão. Hoje ele atende o município, atende outras cidades vizinhas, sul da Bahia. E hoje estamos na coordenação geral desse núcleo, que é uma referência, é um complexo de saúde aqui na nossa região. E também não deixamos a nossa grande paixão, que é a sala de aula. É verdade. E assim, falar do NASP, né, antes da gente falar um pouquinho de esporte, apesar de que tem essa relação, porque para você fazer esporte, você tem que estar bem de saúde, você tem que estar com a saúde boa, né? E o NASP, ele já presta esse serviço, né, Igor, há muitos anos aqui, um serviço de excelência no atendimento aí dos cursos da saúde aqui, que estão sempre aí ampliando e trazendo esse atendimento a toda a população. Fala um pouquinho aí sobre o NASP, né? Assim, dessa atuação no NASP aqui na saúde da região. Perfeito, Águia. O NASP hoje, ele integra a rede de atenção à saúde do município na categoria de média complexidade. O que é isso? É o ambulatório de especialidades. Não apenas especialidades médicas, que hoje nós temos mais de 20 especialidades médicas atendendo o NASP, mas também da fisioterapia, da odontologia e da psicologia. Então, o que acontece? A porta de entrada no sistema de saúde hoje é a estratégia de saúde da família. Então, a equipe de saúde da família que atende o município, hoje nós temos 100% de cobertura. O usuário do serviço, ele procura essa equipe. Esse time, ao identificar uma necessidade específica, ele direciona para o ambulatório, ou seja, para a média complexidade, um atendimento especializado. E ele agenda pelo sistema, ou existe também o sistema de demanda direta, que é quando o paciente procura, bate na nossa porta diretamente, nós acolhemos todos com o maior prazer. Nós temos várias modalidades de atendimento e a nossa assistência, o nosso serviço, ele entra em caráter complementar ao que a rede tem que oferecer.
Então, nós atendemos SUS, nós atendemos particular, um preço irrisório, nós atendemos convênios. Então, nós estamos ampliando o leque de possibilidades para ofertar os nossos serviços, que são de excelência, porque é um cuidado que o Grupo AFIA e toda a trajetória histórica da Unifipmoc de ofertar um serviço diferenciado, isso se manteve, esse DNA se mantém. E, através dessas possibilidades de atendimento, a gente consegue ampliar o escopo da população. E, assim, a saúde, né, que a gente sabe que é uma das coisas tão complicadas hoje em dia, né, porque, assim, a estrutura, né, do SUS é muito difícil, às vezes, por mais esforço que o pessoal tenha para estar disponibilizando. Então, assim, você ter uma opção dessa como o NASP, né, com serviço de tanta excelência, e, claro, é muito bom para os alunos também do Unifipmoc, né, Igor? Porque acaba que eles estão tendo ali na prática, né, atuando e aprendendo, né? Exatamente. A gente consegue aliar essa questão pedagógica, esse olhar pedagógico com a formação diferenciada, com profissionais de excelência que são referências nas suas áreas, a oferta, esse compromisso social da instituição de dar essa devolutiva, de dar esse retorno que é extremamente importante. Então a gente consegue, através desses vértices aí, agregar uma possibilidade mais ampla de formação e inserção desse profissional no mercado. Para quem está escutando aí o nosso podcast e quer conhecer o NASP ou fazer parte de algum dos serviços do NASP, ele é disponível a toda a população, a pessoa pode procurar, dá um canal aí de procura ao NASP, que é esse serviço tão bacana que tem aí na cidade. Perfeito. A gente tem, o serviço funciona de 7 da manhã até as 21 horas, então os 3 turnos de segunda a sexta. E a gente está com a perspectiva de ampliação para o sábado, porque a gente está com a educação médica continuada do Grupo AFIA, que funciona nas sextas e nos sábados. Então, a gente tem uma perspectiva de ampliação desses atendimentos. Então, a gente tem as páginas nas redes sociais, então, pelo Instagram, pelo telefone, o 3229-2090, é só ligar lá. A gente tem o WhatsApp da unidade, que funciona nesse mesmo número. E qualquer momento que o usuário quiser agendar, quiser fazer uma visita, quiser conhecer o nosso trabalho, a gente está à disposição. Maravilha! E você que não conhece, pode conhecer. O NASP fica ali no Ibituruna, logo no início ali, né? Exato. Um prédio com estrutura muito bacana. E, claro, é mais uma oferta aí de atendimento à saúde da nossa cidade, que precisa cada vez mais desse tipo de atendimento. Exato. Você, a gente estava falando anteriormente, que você realmente foi um case de transformação. Isso, física, né, que a gente está dizendo, que você começou a praticar a musculação, o halterofilismo. Isso é esporte também, né, Igor? Você considera que essa sua experiência, né, na transformação do seu corpo, dos músculos, isso você entende como uma prática esportiva também? Sem sombra de dúvidas. Isso vem ganhando cada vez mais espaço, especialmente aqui em Montes Claros. Nós temos muitos atletas, inúmeros atletas que têm ganhado projeção estadual e nacional, justamente porque essa categoria especificamente, Águia, ela exige um grau de disciplina, né? muito grande, entendeu? É fácil, não. Então, isso desafio psicológico, além da questão física, em muitos momentos. Então, o atleta que opta por essa categoria do fisiculturismo, ele precisa de um acompanhamento não só físico, mas também psicológico. Claro. É claro que isso tem uma repercussão no bem-estar, na disposição, porque existem mecanismos naturais que você aumenta a secreção da testosterona, que é um hormônio que está envolvido aí com inúmeros benefícios no organismo masculino, não só o ganho de massa, mas a libido, a disposição, a força. E isso exige do atleta uma concentração muito grande, uma disciplina muito grande e uma renúncia muito grande de questões muitas vezes sociais, e isso acaba por repercutir. Então, é uma categoria que vem ganhando muito espaço, que vem ganhando muita projeção e que tem sido amplamente discutida a inserção em Olimpíadas e em outros eventos esportivos. Com certeza. Porque o atleta, né, Igor, é antes de tudo aquele indivíduo que vai vencer os seus desafios, ou seja, vai ultrapassar os desafios. Eu até tive na semana passada aqui com o Ricardo, coordenador de fisioterapia, e a gente comentou sobre os recordes que são batidos nas Olimpíadas. Aí eu perguntei, cara, será que vai existir alguém que vai ainda bater um recorde que o cara já conseguiu, já uma marca incrível? E aí ele falou assim, é uma evolução que às vezes demora muito tempo, mas sim, pode chegar alguém a bater esse recorde. E isso é essa disciplina, né? Assim, você falou uma questão extremamente importante aí, que é justamente a superação dos limites.
né, o organismo humano, com todo o aparato tecnológico que a gente tem observado, à disposição da população, tem possibilitado ele vencer cada vez mais as barreiras que eram inconcebíveis aí há 20, 30 anos atrás. É verdade, é verdade. Entendeu? Agora, é uma coisa interessante, a gente observa, muitas vezes, assim, se faz uma comparação sobre os desafios da vida, e até a própria AFIA, ela usa muito isso, assim, explicando alguns projetos. Nos esportes, né, se baseia do desafio do esporte para trazer para o desafio da sua vida, ou seja, toma o esporte como exemplo. Exato. De dedicação, né, de continuidade, da busca de sempre estar melhorando. E assim, a prática profissional, ela deve seguir essa mesma lógica, porque o profissional, ele é como se fosse um atleta da mente, né, um atleta Perfeito. Que tem sempre estar se destacando para buscar o melhor. E isso é uma das tendências aqui, das formas como a AFIA, a Unifipmoc trabalha, né, Igor? Perfeito, exatamente. Você deu uma definição perfeita, exatamente, bem ajustada ao que a gente tem observado. E o que a gente percebe, Águia, é que o maior desafio, o maior adversário é o próprio indivíduo. É verdade. É o próprio estudante que está ali. Então, quando a gente observa uma experiência de frustração, porque não foi bem numa prova, não foi bem numa atividade, não conseguiu vencer aquele período, aquilo é uma derrota temporária. E muitas vezes o estudante toma aquilo como um fracasso permanente. Pois é. E ele tem que entender que isso faz parte, No entendeu? próprio esporte, ele já mostra que o time perde no domingo, mas no outro domingo ganha de novo e a coisa volta e vira, né? Exatamente. E é isso que, às vezes, o limiar de tolerância do jovem, do estudante, tem sido cada vez menos em relação às frustrações. E o que a gente tenta mostrar a ele, por meio do esporte, que talvez fique mais claro do que na carreira profissional, é justamente isso, que não é todo dia que você ganha, por mais que você se esforce. E a experiência da frustração, do fracasso temporário, daquela derrota, vai possibilitar ele fazer uma avaliação e verificar onde que ele precisa melhorar. Para que na próxima oportunidade ele possa superar e ir avançando. Então essa evolução tem que ficar clara para ele, entendeu? E o esporte ajuda muito nesse processo. Sempre, né? E aí falando de esporte, que é o grande sucesso, né? Eu digo assim, a liga daqui do Unifipmoc, como outras ligas também, de outras faculdades, da Unimontes e de outras faculdades, que é a tão famosa Liga das Atléticas, né? Onde você cria, né, os times de cada curso com a sua programação visual, com o seu nome, e ali, de uma forma talvez meio lúdica, você está competindo com seus colegas, você está competindo esportivamente e acaba sendo um aprendizado para a sua própria vida. Esse projeto da Liga, né, das Atléticas, né, aqui no Unifipmoc, é um grande sucesso, né, Igor? Sem sombra de dúvida. E isso ficou mais evidente depois do período pós-pandemia, Águia. Quando a gente saiu daquele período de isolamento social, em que principalmente os jovens estavam com aquela energia represada. Exatamente. Casa, exatamente. Né? Encontraram nessa questão das atléticas uma possibilidade de extravasar, de canalizar, de direcionar essa energia, esse potencial maravilhoso que a juventude tem, traz. E que o novo sempre vem, não tem jeito, e a gente, o que a gente tem que fazer é direcionar, é balizar. Entendeu? E não represar isso, reprimir. E a gente tem observado que as ligas atléticas aqui na Unifipmoc, a capacidade de organização, de estruturação que esses jovens têm é impressionante. Sim. Eles têm uma capacidade de articulação entre si e com os órgãos, com o meio externo, no entorno da universidade, do centro universitário, que é impressionante. Então, eles conseguem desenvolver um estatuto, eles conseguem desenvolver uma estrutura administrativa própria. Não é só esporte, né? Tem coisas em volta. Exatamente. Que servem também bastante, né? Perfeito. É o que eu falei com o professor Marcelo, pouco antes dele sair, que assim, a questão de se inserir nas ligas atléticas, é claro que às vezes tem um histórico de festa, tem um histórico, mas isso é importante também. Sim, claro. Mas, sobretudo, essa questão de desenvolver outras habilidades para além do que o seu curso possibilita. Então, essa capacidade de se articular politicamente, a capacidade de convencer, de persuadir, de negociar, isso é extremamente importante para uma formação completa e integral
do indivíduo. E outro detalhe que talvez também aconteça bastante é a questão do próprio relacionamento entre os alunos. Perfeito. Porque às vezes o cara dentro da sala de aula até ele não tem um bom relacionamento com a pessoa, mas vai para o mesmo time, Exato. eles estão no mesmo propósito e ali se unem e acaba gerando um relacionamento positivo por causa da prática esportiva. Exatamente. Então, às vezes aquela divergência que era dentro da sala, ela é resolvida de uma outra forma, dentro de quadra, dentro de campo. Né? É uma forma de canalizar e de se expressar que é fantástica. E hoje a gente tem visto as atléticas crescerem muito, principalmente os cursos que vieram depois, que retomaram, o curso de farmácia, o curso de medicina veterinária, que rapidamente se articularam e organizaram as suas atléticas. E o engajamento desses meninos é fantástico, certo? E assim, a gente tem buscado cada vez mais, junto à instituição, junto à AF, pleitear recursos para poder viabilizar melhores condições. Ainda, né? Exatamente, Agora a gente terminou uma reforma no ginásio poliesportivo, ainda não está do jeito que a gente quer, a gente sabe que ainda precisa melhorar muitas coisas, mas já foi um avanço. Claro. A gente tem articulado com outros serviços para poder criar espaços para eles poderem direcionar essa energia, esse potencial todo. E outra coisa, assim, eu percebo, Águia, que nessa estrutura administrativa criada por eles se revezam em cargos de responsabilidade, é presidente, é vice-presidente, diretor esportivo, diretor de marketing, enfim, dentro da própria Atlética. Então, isso cria a questão de responsabilidade e de habilidades para além do que o curso realmente oferece. Com certeza. E, assim, acaba que preenche uma lacuna no sentido da prática de exercício físico também, né? Porque Exato. a gente observa que isso ficou muito em segundo plano durante um tempo. Eu me lembro, por exemplo, que eu fazia atividade física quando eu estudava em escola pública, quando eu era criança praticamente. Depois do ensino médio, você não tinha incentivo Vai nisso. perdendo. E agora, no terceiro grau, né, já você tem um incentivo à prática esportiva do exercício físico, que não deixa de ser uma coisa positiva. Perfeito, né? Águia. Aqui no Brasil ainda é muito incipiente, embrionário. Quando a gente vai para fora, e quando eu assumi esse cargo, eu fui dar uma pesquisada, a gente já ouve muito falar do Chicago Bulls, que é um time norte-americano. E ele nasceu dentro de uma universidade, a Universidade de Chicago. E olha só, a liga esportiva se tornou maior do que a própria universidade, justamente por causa desse engajamento. Lá tem um incentivo muito grande os esportes, né? Exato. Os esportes especializados, até por isso eles têm uma performance violenta nas Olimpíadas, porque desde pequeno, né? Perfeito, isso é incentivado. Bacana. Então, e para movimentar essa atlética, essas atléticas todas, é preciso as competições, né? Exato. E assim, nós já tivemos um histórico aqui das famosas Copas FIPS, até desde a época da administração passada, mas assim, com a presença do Marcelo, que o Marcelo teve aqui, passou pouco tempo, mas o Marcelo é um cara esportista, é filho, inclusive, um dos maiores treinadores do Cruzeiro, né? Que é o Wilton Chaves, apesar do Marcelo ser atleticano, né? Tá vendo, Marcelo? Foi pro lado errado. Mas é um cara que gosta dos esportes, que pratica os esportes. Sim. E agora nós vamos ter aí a Copa FIP, onde você é o coordenador dessa competição. Eu queria que você falasse um pouco, então, sobre a Copa FIP, quando vai acontecer, como vai acontecer e como está o engajamento aí das atléticas nessa competição. Perfeito. É um momento muito esperado, né? Porque a gente conseguiu articular uma estrutura de evento, Águia, que a gente expandiu. A Copa FIP tinha 3 modalidades, que era vôlei, futsal e handebol. A gente passou para 10 modalidades. Que bacana, hein? Então, a gente conseguiu avançar bastante nesse sentido. E o engajamento dos alunos é fantástico, é fabuloso. Eles pagam treinador por fora, eles se articulam com outros professores para poder viabilizar isso. Eles são muito competitivos e isso é importante. É importante, né? Claro. Ter esse espírito aguerrido de vitória. A gente vai fazer a Copa FIP agora no final de setembro, nos 2 últimos finais de semana. Ele vai acontecer em 4 unidades. Então, além do ginásio poliesportivo do Centro Universitário Unifip-Moc e a AF, nós vamos trabalhar também com a Unimontes, nossa vizinha aqui. Bacana. Nós vamos trabalhar com o 55º Batalhão de Infantaria, legal. por causa Muito boa. Da piscina. Exatamente, da piscina e da pista de atletismo. Claro. E também o SESC, porque o SESC tem a basqueteira, que a gente ainda não vai ficar pronta a tempo, e aí vai ter a modalidade de basquete. Então, esses 4 núcleos, essas 4 estruturas vão estar... né? A gente vai fazer um rodízio entre elas, então é um desafio grande aí, não só para os alunos, mas também para o nosso time de marketing, o nosso time comercial. Claro. E os alunos, eles estão bem engajados, eles estão assim, ansiosos, porque vai coincidir com a... premiação, como é que funciona? É taça que a galera recebe? Como Então, foi bom você falar, Águia. A gente conta com a participação também da equipe do Mexa-se.
O Mexa-se, eles foram contratados para poder nos ajudar na gestão do evento. Por que é importante isso? Para ter uma imparcialidade na arbitragem dos jogos. Porque se fôssemos nós internamente, vai estar puxando a sardinha, né, para o outro e tal. Sempre alguém vai reclamar. Sempre alguém vai reclamar. Então, assim, isso assegura uma imparcialidade. O contrato de árbitros federados, então isso é um compromisso que a Mexa-se tem. Então, eles estão trazendo árbitros de fora, federados, reconhecidos, para poder apitar e conduzir todas as 10 modalidades que nós programamos para eles. Então, isso assegura esse caráter, entendeu? E o que a gente tem incentivado bastante, Águia, acho que é importante frisar aqui no seu programa, é a questão da atitude fair play. Claro. A atitude fair play fala da postura ética dentro de quadra e também fora dela. Então, isso ajuda também na sedimentação de valores humanos para além da formação acadêmica. Então, é aquela questão do respeito ao adversário. Respeitar o potencial que ele traz, as habilidades que ele traz, entendeu? Com o devido reconhecimento das suas próprias limitações. Então, o fair play, ele viabiliza isso, essa atitude ética dentro e fora das quadras no universo esportivo. Eu tenho certeza que esse tipo de atitude, eu acho que ajuda demais. Eu até comentei no último podcast que, assim, talvez um dos momentos mais bonitos do esporte é aquele cumprimento final do derrotado com o vitorioso. Assim, hoje você me venceu, mas amanhã eu posso te vencer. E a vida que segue, assim, as coisas acontecem, e o esporte ele traz essa competição. Exato. Ninguém é absoluto e também ninguém vai perder a vida inteira, né, cara? Perfeito, exatamente. E quem são os favoritos dessa Copa FIP? O Ricardo falou que o time de fisioterapia de futsal é imbatível. Dizer que ninguém ganha, é verdade isso? Ou tem outros aí? Você sabe que eu torço pro Dragão, né? Eu sou torcedor da publicidade e propaganda. Inclusive, o nosso time feminino de futsal, ele é campeão também. Tá vindo junto aí de novo para buscar. Mas tem equipes favoritas aí. Medicina também é muito forte, né? Então, Águia, eu sou suspeito para falar, porque assim, eu acompanho, às vezes eu vou em algum treino dos meninos, eu fico escondido ali observando, e a gente observa o engajamento. Mas, de fato, no futsal, na modalidade futsal, a fisioterapia tem se destacado muito. Eles ganharam o torneio de futsal no primeiro semestre, e ganharam o futsal também na Copa FIP do ano passado. Então, eles estão, assim, sem sombra de dúvidas, assim, a articulação... Exatamente, comandada aí pelo Will, né? O Will é o presidente da Atlética, da fisioterapia. E tem um favoritismo. Agora, a questão em termos de tamanho, Águia, a medicina e o direito são as atléticas que têm maior quantidade, talvez pela quantidade de alunos, né? Então isso acaba refletindo na adesão às modalidades. Então, eles acabam sendo as atléticas maiores, né? Mas não são imbatíveis, haja visto que as atléticas menores conseguem. Cada uma tem um nome, né? Predador, como é? Você sabe o nome de todas, não? Vou tentar lembrar aqui sem ser injusto com ninguém. Se sair fora, a culpa é do Igor, né? Vou tentar lembrar aqui, vou ver se eu consigo a cola aqui. Mas vamos lá. Então, a Atlética de Medicina é Lobão. Lobão? Tem um lobo como o mascote deles. A de direito são os predadores. Predadores. Isso. Da psicologia, um jaguar. Olha, que legal. Entendeu? A medicina veterinária é o bulldog. Só bicho brabo, hein? Publicidade e propaganda. É o dragão. O dragão, nosso cospe fogo, hein? Cuidado, hein? O da odonto é o patão, o pato. Sim. Da enfermagem, um elefante. Olha só, cara. Da fisioterapia é uma figura mitológica, o grifo, não sei se eu pronunciei certo, que é aquela figura alada. Sei. Entendeu? Tem o time da overdose, que é uma serpente, que é da farmácia. Da farmácia, que é o símbolo, né? Que eles também cresceram bastante. Arquitetura tem? A arquitetura está junto com o pessoal da engenharia. Tá. É a chamada El Toro. El Toro, ele era forte, El Toro. El Toro muito forte. Teve um tempo muito bacana. Que bacana. Cara, seria bem legal se tivesse os mascotes, né? Sim. Os bonequinhos, igual tem o Raposão, o Galo Doido e tudo. Imagina essa galera transitando pela quadra. Não pode brigar, né? Não pode. Vai dar uma briga feia, né? Mas seria bem legal, né, cara? Um projeto de marketing aí pra frente. Sem dúvida. E já existe, inclusive, a nossa pró-reitora, a Francis Lene Leão,
ela aprovou, já estou dando um spoiler aqui, a pintura dos mascotes das atléticas na nossa quadra poliesportiva. Vai ficar muito bonito. Então vai ficar muito bacana. Vai ficar um visual bacana. Deixa eu ver se eu falei todo mundo. Eu esqueci do Primatas. Olha, o Primatas é um gorila que é da administração. Da administração. Ramon ia ficar com raiva. Ia ficar com raiva de mim. Você tá doido? Não posso, não. Agora o restante acho que eu falei todos. É isso aí. Entendeu? Cara, então vai ser uma festa boa demais, né? E começa quando, então? Começa dia 22 de tá setembro. Chegando, 22, você está acompanhando, entrada sim. franca, todo mundo pode assistir, né? Torcer, as torcidas. E parece que tem também uma disputa entre as torcidas, né? A melhor torcida, ela ganha. Exatamente. A publicidade sempre é bem animada. Sim. Esse tipo de coisa. Verdade. Inclusive, a premiação da torcida é baseada em critérios fair play. Então, bacana. aquela torcida que não agride a outra, né? A gente tem visto em outros eventos esportivos, a pessoa culminando as discussões, as divergências em briga, em agressão física, entendeu? Isso acaba tendo um desdobramento muito negativo. E a gente tem monitorado isso. Então, o respeito pelo atleta, nada de xingamentos e tudo. Então, a animação, a vibração, apoiando os seus atletas, isso é pesado, isso é avaliado justamente pelo time de arbitragem. Tenho certeza, Igor, que vai ser um grande sucesso essa Copa FIPS. Espero estar acompanhando aí e, assim, que vença o melhor, né? Eu estou torcendo para a publicidade, mas eu acho que vamos ter grandes competições aí, grandes competitividade no dia e vamos ver quem vai faturar essa Copa FIP, quem serão os vencedores. Você está acompanhando o nosso FIP Sport toda segunda-feira. Hoje nós estamos recebendo aqui o professor Igor Monteiro, ele que é coordenador do NASP, do nosso Núcleo de Atenção à Saúde, e também é coordenador da Copa FIP, a Copa das Atléticas, que vai acontecer agora no final de setembro. Igor, a gente está chegando já no fim do nosso podcast, o bate-papo é muito rápido, mas precisamos falar um pouco do que aconteceu no esporte nesse fim de semana. E nós tivemos aí mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro, mais uma vez, não venceu. Continua aí sem vencer no Mineirão. Empatou com o Bragantino de 0-0. O América, por si, então, venceu, né? Ganhou do Santos naquela briga pelo rebaixamento. Sim. E o Atlético, jogando em Curitiba, empatou no sábado com o Atlético Paranaense, né? Então, os times mineiros, assim, o Atlético e o Cruzeiro estão próximos na tabela, o Atlético um pouco mais na frente, e o América brigando ali para sair da zona de rebaixamento. Exato. Qual é o seu time? O que você está esperando desse Campeonato Brasileiro? Você acha que o seu time vai subir ainda, vai crescer? Então, Águia, eu sou Cruzeiro de coração, entendeu? Ó, então você escolheu o time certo. Então, nós estamos mal, né? Então, eu ia voltar para as Atléticas, mas já que você tocou no assunto. Bom, nós somos mineiros e brasileiros também, então a gente somos eternos otimistas, né? Para que as coisas mudem. A gente acredita que vai ser feito um trabalho aí de remanejamento, de articulação, para que os nossos atletas possam conseguir melhor desempenho. E agora com a SAF, né, Igor? Porque os 3 times de Minas agora são uma SAF, né? Que é um outro tipo de administração do esporte. Exato. Até falei com o Ricardo aqui, quero trazer o Ramon, inclusive, para estar falando um pouquinho sobre isso. Perfeito. Que é um modelo muito interessante de administração esportiva, né? Isso. Esse modelo de gestão, ele já é adotado em outros clubes, em outras regiões do mundo, e tem mostrado resultados interessantes, satisfatórios. Agora vamos ver como que vai ser isso aqui, a integração disso, né? A gente tem visto algumas atitudes questionáveis dentro e fora de campo, na definição de placares e resultados, mas com essa gestão a gente acredita que talvez vá mudar um pouco esse cenário. Vamos torcer, né, para os times mineiros pelo menos se manterem aí na primeira divisão, para a gente ter um ano de 2024 melhor, mais otimista e Perfeito, tudo. uma representação mineira aí no final desse campeonato. É verdade. É isso, Igor. Então nós estamos chegando aqui, eu queria te agradecer imensamente pela participação aqui no nosso FIP Sport, é o nosso 2º episódio. Quero que você volte aqui, já te falei, para a gente fazer essa ponte aí, para tá trazendo aí o pessoal das atléticas aqui, para eles contarem um pouquinho da história de cada atlética dessa. E nós estamos aí de portas abertas para sempre estar divulgando aí os trabalhos aqui de esporte na Unifip Moc. Perfeito, Águia. Eu que sou grato pela oportunidade, pelo convite, fiquei muito feliz. Pena que acabou, foi mais rápido do que o que eu pensava. Não, é rapidinho, é um bate-papo assim que flui, né?
E vou reportar, assim, as atléticas, eles vão acompanhar esse podcast, faço questão de convidá-los, e a gente vai articular para que todos tenham aqui a oportunidade de contar um pouquinho sobre como é que foi essa história desses bichos. Exatamente. Como é que foi a articulação e o surgimento de cada um, as vitórias, as derrotas, os aprendizados, né? Como diz a famosa frase, eu nunca perco, né? Ou eu aprendo, não é isso? Sim, vou dar uma ideia, porque esse publicitário, ele fica tendo ideia o tempo inteiro, essa ideia vem na cabeça agora. Vocês podiam produzir uma revistinha em quadrinhos com os bichinhos das atléticas, eles lá jogando, brigando e vivendo as aventuras dos bichinhos da atlética. Lançada a ideia, hein? Boa, gostei. Se vocês quiserem fazer aqui no LAPP, traz que a gente faz a revistinha aqui. Vamos patentear isso aí. É isso aí. Bom demais, bom demais. Nós Obrigadão, falamos com Igor Monteiro, coordenador do NASP, coordenador da Copa FIP, e você acabou de escutar mais um FIP Sport, o nosso podcast esportivo, que vai ao ar todas as segundas-feiras aqui no LAPP Mídia. Eu sou André Águia, nós vamos ficando por aqui. Na próxima segunda tem mais FIP Sports para você. Um super beijo, até lá.